Olá a todos! Hoje a gente vai ter uma discussão bastante interessante aqui e você vai fazer uma escolha, sabe? Aquela escolha entre a pílula azul e a vermelha, né? Uma pílula que vai te levar para o conforto ou uma que vai te levar para uma verdade um pouco desconfortável. E vamos lá. Então a pílula vermelha, ó, vai revelar uma verdade um pouco incômoda para muitas pessoas. E a pílula azul, você permanece na cômoda ignorância de sempre e fechou, ok? Qual delas você vai escolher? Qual vai ser sua escolha? Então vamos lá. Então a pergunta básica é: quem você serve? Quem você vai servir? Né? Então aqui tem Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se não vos parece bem servir a Yahweh, Criador dos céus e da terra, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, eu e minha casa serviremos ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. E aqui eu repito a palavra de Josué. A minha escolha e a escolha da minha casa, da minha família, é: eu e minha casa serviremos ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. O que eu vou mostrar para vocês vem integralmente deste canal aqui, ok? The Watchman Reports. Uma pessoa que falou bastante em português sobre o assunto de predestinação foi o Rômulo Marasquim. Ótimo trabalho, maravilhoso. Eu olhei lá o Rômulo falando e eu falei assim, bom, faz sentido o que ele está falando. Mas, bom, eu não acredito 100% numa pessoa nunca, né? A gente procura outras fontes. E eu fui procurar um canal que é onde eu consigo muitas respostas, que é esse canal aqui, The Watchman Reports. Né? E eu vi que eles tinham lá 7 ou 8 vídeos sobre predestinação. Que interessante, o mesmo assunto que o Romulo estava tratando. Então vamos dar uma olhada lá. Algumas pessoas vão falar o seguinte: Afonso, isso aí é coisa de calvinista. Vamos dar uma olhada nesses dois aqui. Eles têm cara de calvinista? Só para dar uma noção para vocês. Os calvinistas lá, o Calvino, sei lá quem que é o cara, ele era da França, certo? Esses dois aqui, tem cara de francês? Não, tem cara de israelita, né? Olha só, tem até um medalhão aqui no peito que tá com o nome, tá, do Criador ali preso na frente dele. Ele não tem vergonha nenhuma de falar qual que é a origem dele, israelita, certo? Pois bem, esses dois aqui fazem estudos maravilhosos sobre a Bíblia, maravilhosos. Só que só em inglês, tá? E o que eu vou trazer para vocês aqui é parte desses estudos deles, tá? Então, Afonso, você é calvinista? Bom, você acha que esse pessoal aqui é calvinista? Os dois aqui são calvinistas? Não, né? São israelitas, tá? E eles trazem uma palavra do quê? Da Bíblia. E é o que eu vou fazer para vocês hoje. E aí vem uma pergunta, olha só, muitas pessoas falam que eu sou judaizante, né? Eu não sigo o judaísmo, ok? Deixar bem claro aqui. Eu não sigo o que o pessoal chama de cristianismo. Não tem lei, é tudo aí liberado, etc, tal, carne de porco, beleza. Não sou disso. Eu sigo o quê? A escritura. Eu sigo o que está na Bíblia. Se estiver na Bíblia, eu sigo. Ninguém precisa acreditar em absolutamente nada do que eu falo aqui. Simplesmente vocês vão poder pegar a Bíblia. Eu vou pegar trecho por trecho, a gente vai ler calmamente. Vocês vão pegar a Bíblia e vocês vão ler e vocês podem chegar à mesma conclusão. Ok? Então vamos lá. A gente vai falar sobre esse termo aqui, predestinação. Então vamos lá. Vamos começar o seguinte. Muitas pessoas, tá, que não gostam da lei, etc, tal, sempre pega Paulo, né? Pega um monte de passagens mal traduzidas de Paulo e vem falar: não, foi abolida a lei e tal, Paulo disse e tudo mais. Beleza. Hoje a gente vai pegar Paulo o tempo inteiro, boa parte do tempo. Então vamos lá. Vamos falar sobre predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 5, ok? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, segundo a benevolência da sua vontade. O Criador, pela sua vontade, a vontade dele, ele decidiu quem ele predestinou ou não à salvação. Ele já escolheu lá no início. Ele já criou e falou o seguinte: esse aqui, não, esse aqui, sim, esse aqui, não, esse aqui, sim. Ele criou. Ele criou e já predestinou. Ele já sabe de cara quem ele criou para ser salvo. Ok? E é o que diz aqui em Efésios. Ó,
em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Olha só, como filhos, que bonito isso. Por intermédio de Yahushua HaMashiach, segundo a benevolência de quem? Da sua vontade, benevolência da vontade dele. Ok? Agora, vamos pegar a palavra em grego que está aqui, ó, em Efésio. Está aqui, ó, a palavra em grego significa predestinou. E esse predestinou está aqui, ó, pré-ordenado, foi ordenado previamente. Pré-determinado, foi determinado previamente. Ou marcado de primeira mão. Ele já marcou, ele já selecionou quem é salvo e quem não é. Já selecionou, está tudo pronto. Tudo que você vê nesse mundo irá um dia revelar a glória do Criador Yahweh Tsevaot. Tudo que você vê nesse mundo. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo de 11 a 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Ele tem total livre-arbítrio, o Criador tem total livre-arbítrio, e pela vontade dele, ele predestinou pessoas à salvação. Ele predestinou. Como? Como é que ele predestinou? Pela graça. Foi de graça. Ele já se selecionou. Esse aqui está salvo. Oh, mas Afonso, não me parece meio justo, etc. tal. Quem é você para questionar o Criador? Ele criou tudo isso aqui. Ele faz o que ele quiser, exatamente o que ele quiser. A gente vai ver um pouco sobre isso, o que diz a Bíblia, ok? Olha só, pela sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos no Messias, sejamos para o louvor da sua glória. Glória de quem? Dele. Então vamos lá. O Criador Yahweh Tsevaot, ele transcende o tempo. Ou seja, ele já conhecia aqueles que predestinou e justificou. Ele já sabe exatamente o que ele criou do início ao fim. Ele é soberano, ele sabe exatamente tudo, ok? Ele não é o que muito pessoal pensa aí, pensa que o Criador ele é um pouco desastrado. Ah, criou, mas aí Adão pecou, putz, eu preciso resolver isso. Não. Desde o início ele sabia que Adão ia pecar, ok? Quem colocou a árvore lá? Quem criou o adversário? Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Antes de criar o mundo, ele já preparou o cordeiro. Ou seja, o Messias já estava preparado para o sacrifício antes de criar o mundo. Ele já sabia tudo. Tudo. Não existe nada que sai do controle do Criador. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. A gente tem a Bíblia. E a Bíblia tem histórias lá, certo? E vai culminar num livro final, que é o livro de Revelações ou Apocalipse. Ok? Pois bem, daria para a história ser diferente e não chegar no Apocalipse? Não dá. Por quê? Vamos lá. Tinha um cara que tinha uma... Parecia o Ayrton Senna, né? Mas é um cara aqui dos Estados Unidos. Ele tinha controle total sobre o carro dele. Cada parafusinho, cada coisa, tudo controle total. E ele é um grande piloto e ele tinha total controle do carro dele. E o que acontece? Ele foi fazer uma curva um dia, um parafusinho soltou, um mínimo parafusinho, e ele, pum, morreu. Ok? Da mesma forma que aconteceu com o Ayrton Senna no Brasil. Beleza. Um parafuso. Ele não era soberano, esse cara. Por quê? Porque por mais que ele pensasse que ele tinha controle de tudo, um parafuso matou ele, certo? Para o Criador não tem nenhum grão de areia fora do lugar. Tudo foi determinado por ele. Por quê? Porque a gente vai chegar naquele ponto que ele decidiu lá na frente. Não tem como mudar. Ah, mas o demônio quer mudar. Ele pode tentar, não vai. Por quê? Porque o Criador já predeterminou tudo, ok? Pois bem, então vamos lá. Vamos pegar Romanos capítulo 8, versículos de 29 a 34. Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Como assim ele conheceu antecipadamente? Ué, antes da pessoa estar viva e tudo, ele já conhecia? Já, ele criou, ele já conhecia. Ele é soberano, ele pode tudo. Pois bem, para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. Então vamos lá. Ele predestinou. Ele predestinou para quem? Os eleitos. Para quê? Para serem semelhantes à imagem de seu filho. A fim de que ele seja o primogênito. Ou seja, o Messias e Yahushua HaMashiach, ele vai ser o primogênito. O que significa primogênito numa sociedade patriarcal? O primogênito é o cabeça da família. O primogênito vai receber mais bênção. Ele vai receber mais, vamos dizer assim, informação
para ele ser o cabeça da família. Hoje em dia não é assim que funciona. Hoje em dia é o seguinte, cada um por si, e não existe isso de primogênito, esse negócio de patriarcado não existe, é tudo bobagem, etc. tal. Bom, cada um segue o seu caminho. Mas, o que está aqui? Isso aqui é uma sociedade patriarcal. A Bíblia é toda dentro de uma sociedade patriarcal. E o Messias, ele é o cabeça. Por quê? Porque ele é o primogênito. Ele vai dar ordens. Ele vai ser o rei dos reis. Ele é o bambambam. Bam, bam. Por quê? Porque ele é o primogênito. Ah, mas Afonso, eu queria ser o primogênito. Não, não é você primogênito, ok? É ele o primogênito, tá? Por acaso, no meu caso aqui, o Messias é o primogênito, eu já vou ficar feliz de ter ele como cabeça, ok? Ele manda. Eu vou estar feliz em obedecer. Ele, o Messias, ok? Ele é o primogênito. Né? Muitas pessoas falam o seguinte, Afonso, será que é certo a gente chamar o Messias de irmão? Porque muitas pessoas dizem que ele é o pai, etc. Tal. Não. Pai é o pai, o filho é o filho. Tanto que diz aqui, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o Messias é nosso irmão, percebe? Pois bem, continuando aqui. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Né? A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se o Criador é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, sabe o que é gratuito? Grátis, tá? Todas as demais coisas. Como ele faria, lógico que vai fazer isso. Então, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos do Criador? É quem os justifica. Quem os condenará? Foi Messias, né, Yahushua, que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Criador e também intercede a nosso favor. Então, quem pode nos condenar? É o Criador, certo? Pois bem, continuando aqui. Isaías capítulo 45, vamos pegar do versículo 7 ao versículo 9. Olha só, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, diz o soberano. Eu, Yahuwah, faço absolutamente tudo. Gostejai, ó mais elevados céus, fazei com que chova a justiça, derramem-na em abundância as nuvens, abra-se a terra e produza salvação. Ao mesmo tempo, faça a terra brotar a retidão. Eu, Yahuwah, o Criador, a criei. Deu uma parte importante aqui. Ai daquele que peleja contra o seu Criador. Ai daquele que peleja contra o seu Criador. Daquele que não passa de um mísero caco entre muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura o barro pode reclamar o oleiro? O barro, olha só o que o barro diria. Olha só, o barro rebelde. Olha só. Que é isto que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra de tuas mãos, o barro perguntando para o Criador. Ah, você está de brincadeira. Muitas pessoas chegam aqui no meu canal e falam o seguinte, pô Afonso, se o Criador ele fez isso ou aquilo, etc, tal, esse aí não é o meu Deus, etc, tal. As pessoas dizem isso. Ah não. Pode o barro reclamar com o oleiro? Ah, deixa eu ver se você tem experiência, o barro diz ao oleiro. É isso que funciona? Eu não questiono o Criador, porque ele fez, a obra é dele, ok? Nós estamos aqui e temos o prazer de estar aqui vivos. Para quê? Para a glória dele, de mais ninguém. Não é nossa glória, não. É para a glória dele. A gente faz o bem para a glória dele. Não é para mérito, é para a glória dele, ok? Vamos lá. Jeremias capítulo 18, né? Versículo de 1 a 7. A 6, na verdade. Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Ele faz com as nações o que o oleiro faz com o vaso. A gente já vai ver. Modela ou destrói de acordo com a sua vontade soberana. Okay? Então vamos ver aqui Jeremias. Palavra de Yahuwah, o Criador, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te, ele abre aspas, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá receberás minha mensagem. Ok. E Jeremias diz, desci à casa do oleiro
E eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo, o desejo do oleiro. Ok. Então o Criador, Yahweh Tsebaot, dirigiu-se a sua palavra, dizendo, palavra agora do Criador, abre aspas, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga então o Criador. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa de Israel. Ou seja, o oleiro ele pode destruir e fazer de novo, quantas vezes ele quiser. O Criador pode fazer a mesma coisa. Okay? Ele é o Criador. Pois bem, continuando aqui. A gente vai ler esse pedaço grande aqui, tá? Ele é de Romanos, capítulo 9, versículo de 6 a 24. Aqui, o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsebaot, explica o princípio dos vasos da redenção e os vasos da destruição, que eu já falei em vídeos passados. Ou seja, você tem um papel, que nem está aqui, ó, só um minuto. Vou pegar aqui, este papel, aqui, ó. Que papel bonito, certo? Feito de celulose, ok? Celulose. E a gente guarda esse papel, né, com muito carinho, em nossa estante, que é a Bíblia Sagrada. Só um minutinho. Este outro papel aqui é um rolo de papel higiênico, certo? E ele também é feito com a mesma celulose, ok? Este aqui, ele tem um uso, ele tem um propósito específico. Depois a gente joga no cesto de lixo e queima ele, certo? A gente não guarda esse papel aqui depois de usado na estante. Esse aqui, depois de usado, depois de a gente ler bastante, a gente guarda na estante. Esse aqui, depois de usado, vai pro lixo, vai pro fogo, ok? Este aqui, tá? Tem a sua função e vai ser guardado com carinho. Este aqui tem a sua função e vai ser descartado, ok? Pois bem, mas Afonso, coitado do papel higiênico, por que todo mundo não só faz livro? Por que esse papel, coitadinho, tem que ser queimado, etc, tal? Aí vai vir a Disney, vai fazer um desenho onde o coitado do papel higiênico vai pro fogo um dia e todo mundo vai chorar, etc, tal. Pessoal, desculpa, ok? A criação funciona assim. Tudo é para revelar a glória do Criador dos céus e da terra, ok? Inclusive o papel higiênico. Então vamos lá. Vou deixar a minha Bíblia aqui do lado. Olha só, Romanos capítulo 9, versículo 6, vamos em diante. Não imaginemos que a palavra do Criador possa ter falhado. Nem imagine isso. Mas o Criador falou e falhou. Você nem imagina isso. Nem imagina, ok? Diz Paulo. Porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendentes de Abraão se tornaram filhos de Abraão. Ao contrário. Olha só, abre aspas, pedaço da Bíblia. Por intermédio de Isaac, a tua descendência será considerada. Tá? Não foi de Ismael, foi por intermédio de Isaac. Ou de outras concubinas e tudo mais. Abraão teve mais filhos, não tem, é por intermédio de Isaac. Tá? Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos do Criador, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Pois assim que a promessa foi declarada, abre aspas, no tempo certo virei novamente e Sara dará à luz a um filho. Okay? Essa foi a promessa, fecha aspas. Este não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaac, certo? Então Isaac teve 2 filhos, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano do Criador, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, tinham gêmeos, certo? E nasceu o mais velho, Esaú, e depois nasceu o mais novo, Jacó, certo? Ou seja, Esaú ali no caso seria o primogênito, mas não, o Criador não decidiu isso. Tá? O Criador decidiu outra coisa, quem decide é ele. Esaú tinha feito alguma coisa de errado quando nasceu? Não, não tinha. Mas por que então o Criador não escolheu Esaú? Porque o Criador já escolheu desde o início. Ele já escolheu Jacó lá desde o início. Já foi feito assim, a história já foi escrita, ok? Vamos continuar aqui, ó. Então não por causa das obras. Como está escrito, ó, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Desde o início. Que conclusão podemos tirar? Acaso o Criador não é justo? De modo algum, claro que ele é justo, diz aqui Paulo. Então, portanto,
ele declara a Moisés, abre aspas, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. O Criador decide, a decisão é dele, é decisão soberana, ele tem total livre-arbítrio. Você pensa o seguinte, eu tenho livre-arbítrio para aceitar o Criador, agora eu aceitei ele. Você não aceitou, ele te escolheu. Se você está prestando atenção, tipo assim, você deve ser 10% das pessoas que assistem o canal, tá? Porque as pessoas, metade já vazaram quando eu avisei na segunda-feira que ia ser sobre isso os vídeos. Então assim, se você lê a Bíblia, você sente que isso aqui é verdade, não é porque você escolheu isso. É porque o Criador te escolheu. Como ele diz aqui, ó, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar. Ele deseja, ele é soberano, não é você. Ok? Não sou eu, é ele. Então, continuando aqui. Assim, claro, ó, está que isso não depende da vontade e tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como o Criador focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó, olha só, eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. A absoluta soberania do Criador. Então vamos prestar atenção ao seguinte. O faraó, ele teve livre-arbítrio. O Criador falou para Moisés várias vezes, o faraó disse tal coisa, vou endurecer o coração dele. E o faraó voltava atrás. E o faraó voltava atrás. E o Criador falava, vou endurecer o coração dele de novo. E de novo. E de novo. Ok? O que estava acontecendo ali? O Criador destruiu o Egito para mostrar a glória dele. Ok? E no final dos tempos ele não vai destruir o Egito. Ele não vai destruir só um faraó. Ele vai destruir o mundo. Ele vai destruir todos os governantes ímpios. Todos. Para mostrar a glória dele. Vai ser maior. Vai ser muito maior. Ok? Tudo isso é para mostrar a glória dele. O faraó não teve livre-arbítrio algum, ok? O faraó não teve livre-arbítrio. Essa é a verdade. Eu já pensei diferente, mas ele não teve livre-arbítrio, é o que está escrito aqui. Então vamos seguindo aqui. Então, ó, ele tem misericórdia de quem ele deseja e endurece o coração de quem ele quiser. Então você pensa o seguinte, eu tenho livre-arbítrio. O Criador endurece o coração. Cadê seu livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio, tá? Não é livre, não é livre. Vamos lá. Certamente me perguntarás, abre aspas, por que o Criador ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionar o Criador? Olha Paulo aí de novo. Então olha o que ele está falando o seguinte. Você está ouvindo aqui o vídeo e você falou o seguinte, espera um pouquinho. Se o Criador, ele controla basicamente tudo, ele pode controlar tudo, então os meus pecados foi ele que criou. Não, negativo, não é assim que funciona. É muito mais complexo que isso, ok? Você vai pagar pelos seus pecados, tá? Mas olha só aqui. Olha só o que ele diz aqui. Quem é tu para questionar o Criador? Quem é tu? Ele criou tudo. Fez tudo perfeito. A história inteira está contada. Mas quem é tu para questionar ele? Ele criou. Ele decide. Então vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo, abre aspas, por que me fizeste assim? Por quê? Você pode fazer isso? Por que me fizeste assim? Por que não me fez com cabelo amarelo, marrom? Por quê? Você pode fazer isso? Você não pode. Ele criou, ele é soberano. Não é você que é soberano. Vamos dizer assim, os filmes, os livros, eles dão sempre a entender o quê? Que você é soberano. Nós conquistamos a Lua. Você está de brincadeira. Primeira coisa que já não existe nós aí, né? Primeira coisa que a gente sabe que isso é uma mentira. Mas, como assim nós? Por que a gente fica com essa ideia de grandiosidade se uma pessoa não sabe nem fazer um garfo no dia de hoje? Nem fazer um garfo. Ok? Nós somos como os castores, só que os castores não estão construindo barragem. Não estão felizes cumprindo o propósito do Criador. O Criador falou o seguinte, criei esse mundo para os caras construir cidade e ficar lá lambendo concreto. Foi isso que ele disse? Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá. Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo,
Por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins menos honrosos? Ou seja, o oleiro, ele não pode fazer um barro, pegar o barro e fazer um vaso para colocar azeite, e não pode também usar o mesmo barro para fazer um vaso para excrementos. Ele pode. Ele pode fazer um vaso para um fim mais nobre, e ele pode fazer um vaso para fins menos nobres, é o que está escrito aqui em Paulo, né? Em Romanos. Continuando aqui. Mas o que tens a dizer se o Criador suportou, então, com muita longanimidade, os vasos da ira? Os vasos que foram criados para ser destruídos. Preparados, para quem não sabe o que é o vaso da ira, vaso da ira, ok? Preparados para a destruição. Porque desejava manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para com os vasos da misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Uau! Quero dizer a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Está querendo falar isso. Olha só que bonito tudo isso. Continuando aqui. Está vendo como a verdade é dura? É duro, né? Fala, não, eu tenho livre-arbítrio, eu que estou decidindo. Nossa! Não. A bênção, quem manda é o Criador. Ok? Você está recebendo bênção? Ele vai mandar. Ah, ele não mandou ainda. Ele não mandou, é também para revelar a glória dele. Seja forte, ok? A questão é quem você vai servir. Você lembra lá no início? Josué, capítulo 24, versículo 15. Chega lá no final, ele diz assim, ó. Quem vocês vão servir? Vocês vão servir os deuses dos seus pais aí, lá depois do rio Eufrates e tudo mais? Eu e minha casa serviremos ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Quem você vai escolher? Essa é a pergunta. Então assim, deixa eu apertar aqui. Ok. Olha só. Não deixe a verdade te ofender. Okay? Não deixe. Deixe ela te mudar. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo lá do início, já dei a dica no início. O castor tem um objetivo. O castor revela a glória do Criador, ele tem um objetivo. Ele cumpre o objetivo dele. Se ele quiser ser um rebelde, ele vai ser um rebelde. Só que ele não vai ter felicidade ali. Ele não vai encontrar felicidade ali. Okay? Porque ele é um rebelde. Ele pensa que tem livre-arbítrio, etc. Tal. O louco lá quer ser um macaco. Não vai rolar, ok? Então assim, cada um faz parte dessa obra maravilhosa do Criador. E no final, tudo é para revelar a glória dele. Okay? A gente vai ver isso de forma mais intensa no próximo vídeo da sexta-feira, tá? Com mais versículos. E a gente vai entender exatamente, tá? Qual é o caminho que a gente tem pela frente. Então vamos lá. Yahweh, Criador dos céus da terra, Yahweh Tsevaot, ele é soberano e fez os vasos da destruição para tornar conhecida a sua ira e o seu poder. Okay? Muitas pessoas dizem o seguinte, ah, Afonso, o Deus é amor. Deus é amor. Ah, é. Quem te ensinou isso? Foi a Xuxa? Então, vamos pegar a Bíblia um pouco aqui? O Criador, sim, ele é amor, ok? Mas ele tem vários atributos. Ele tem vários atributos. Por exemplo, justiça. Ele é amor, ele também é justiça. E ele tem vários atributos aqui. Quando os israelitas pecavam, ok? E eles recebiam julgamento. Ele é muito maior do que todo mundo pode imaginar. Ele não é um desenho feito aí pela Disney. Não é dessa forma que funciona, ok? O mundo foi criado com regras bem específicas. Tá tudo bem documentado, ok? As pessoas gostam de dirigir automóvel sem ler o manual. Gostam de usar a máquina sem ler manual, ok? E as pessoas muitas vezes apanham, erram, porque não prestaram atenção nos detalhes. O Criador, ele demonstrou a força dele em muitos momentos. Alguém vai falar o seguinte, ok, muitas pessoas falam isso, os ateus respondem corretamente em alguns casos. Eles dizem assim, as pessoas, não, Deus é amor. O ateu pergunta o seguinte, e para os egípcios ele foi amor? Como é que foi? E para o faraó? Julgamento. O
Criador tem mais do que um atributo, ok? Ele é muito mais complexo do que só um atributo. É isso que está bem específico aqui na Bíblia. E tem atributo de julgamento também, ok? Pois bem, como Yahweh Tsebaot mostrou sua glória e poder no Egito? O Egito foi criado para demonstrar a glória do Criador, ok? Para a gente estar com este livro aqui nas mãos. A glória dele no Egito. O que ele fez no Egito para demonstrar a glória dele? 10 pragas. E destruiu o Egito. Destruiu o faraó. Ok? Destruiu os descendentes deles. Ok? Pergunta: como o Criador vai mostrar a glória dele agora nesse mundo? Ele vai reproduzir isso numa escala maior. Ok? Tem muitos faraós nesse mundo hoje em dia. O Egito está em toda parte. O que vai acontecer com esse Egito? Vai ser destruído. Ai, que horrível, que horrível. Tudo é para a glória dele, não é para a sua glória. Vai ser difícil para você? Vai. Vai ser difícil para mim? Vai. É para a glória dele. É para a gente saber o quanto de poder ele tem. Ele pode tudo e ele faz tudo. Segundo o desejo dele, a vontade dele. O livre-arbítrio que só ele tem e mais ninguém. Você não tem. Eu não tenho. Livre, não. A gente tem algum arbítrio, mas não totalmente livre. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre esses vasos da destruição, a importância deles e tudo mais. Eu sei que muitos papéis higiênicos estão aí chorando e gritando, etc, tal, pensando em fazer um filme da Disney com papel higiênico com um pezinho assim e o filhinho papel higiênico do lado, etc. Pessoal, desculpa, vaso da destruição, vaso da redenção. O Criador decide, a criação é dele, tá? E é assim, eu sigo as leis do Criador, eu sigo. Para quê? É para o mérito próprio você salvo. Graça é grátis, ok? Ele decide. Eu sigo porque eu espero que a minha vida seja para dar glória a Ele. E se eu posso fazer isso de alguma forma, eu tento. Ok? Então é isso. Sexta-feira a gente finaliza esse assunto, ok? Tem uma lista de vídeos interessantes também pela frente, mas a gente precisa falar um pouco sobre esse ponto, porque tem muitos israelitas nesse momento no mundo inteiro discutindo esse ponto aqui. E eu penso que assim, não é uma coisa organizada. Então você começa a ver assim, um ali falando, outro ali falando, outro ali falando, outro ali falando. Fala, poxa, esses caras não estão falando de forma organizada. E aí você começa a prestar atenção e eles estão certos. Então assim, já falei, até fiz no canal aqui, já fiz um vídeo no passado, falando que o livre-arbítrio, que era para ajudou a criar o mal ou não, etc. Tal. Olha, tudo que a gente fala sobre livre-arbítrio tem uma origem. Tá? Ou você pode encontrar ela lá na filosofia, ou você pode encontrar ela lá na Kabbalah. Tá? Você não vai encontrar livre-arbítrio aqui. Okay? Você vai encontrar livre-arbítrio lá na Kabbalah. Você vai encontrar que é a mística judaica. Você vai encontrar livre-arbítrio lá na filosofia. Aqui eu não vejo livre-arbítrio, ok? Aqui eu não estou vendo livre-arbítrio. O que eu vejo aqui nas cartas de Paulo e também no Antigo Testamento é o Criador é o oleiro. Ele decide qual vaso ele criou para receber redenção e qual vaso para ser destruído. Ele decide, ok? Ele tem o livre-arbítrio. Não é você, não sou eu. Tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.